Olá, está começando o Toque de Vida de domingo com o Culto Cristão Luterano, gravado na comunidade São Paulo de Canoas. Você está convidado a participar a partir de agora deste momento de palavra, música, reflexão e comunhão. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor desta igreja, de todos nós queremos saudar e chamar muito bem-vindos a todos os irmãos e irmãs neste culto de domingo de manhã. Esperamos que todos se sintam muito bem em nosso meio e que sintam, através dos cânticos, das leituras, da mensagem, da celebração da Santa Ceia, tenham ali uma oportunidade de comunhão especial com Deus. Também saudamos as pessoas que estão nos assistindo pela Ubra TV na sua casa. Tenham também aí a porta aberta para que a palavra de Deus possa entrar nos seus corações e sirva de incentivo, de ânimo, de consolo, de modo especial para aquelas pessoas que se encontram talvez de cama, adoentadas. Enfim, que o Senhor Deus esteja presente entre nós, é o nosso pedido nesta manhã. E queremos iniciar louvando o nome do Senhor nosso Deus, cantando do nosso inário o hino 183, 183. Nós queremos, irmãos e irmãs, nesse dia, ser conduzidos na nossa adoração a Deus através da nossa liturgia tradicional luterana, que encontramos na página 34 dos nossos inários. Iniciamos invocando a presença do Deus triuno entre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados no Senhor, de coração sincero nos aproximemos de Deus, o nosso Pai, e lhe confessemos os nossos pecados, suplicando-lhe que em nome e por amor do seu Filho Jesus Cristo, nos conceda o perdão. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Onipotente Deus e misericordioso Pai, eu, pobre e miserável pecador,
te confesso todos os meus pecados e iniquidades, com que provoquei a tua ira, merecendo muito justamente o teu castigo temporal e eterno. Deploro de todo o coração estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Suplico-te, mediante a tua profunda misericórdia e a santa, inocente e amarga paixão e morte de teu amado Filho Jesus Cristo, que tenhas piedade e misericórdia de mim, pobre pecador. Amém. Irmãos e irmãs, diante de Deus eu lhes pergunto, se esta vossa sincera confissão, que cada um se arrepende verdadeiramente dos seus pecados, que creem em Jesus Cristo e tem o sincero e o firme propósito de corrigir a sua vida pecaminosa pelo auxílio de Deus e Espírito Santo, se assim é, afirmem todos dizendo sim. Pois em virtude dessa sua confissão, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, eu lhes anuncio a graça e o amor de Deus Pai. E da parte por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, eu lhes perdoo todos os seus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, perdoados pela graça do Senhor, queremos louvá-lo através das palavras do Salmo 142. Salmo 142, vamos lê-lo de maneira responsiva. Eu clamo a Deus, o Senhor, pedindo socorro. Eu suplico que me ajude. Levarei todas as minhas queixas e lhe conto todos os meus problemas. Quando estou desistindo, Ele sabe o que devo fazer. No caminho por onde ando, os meus inimigos armam uma armadilha para me pegar. Ó Senhor, eu grito pedindo a tua ajuda. Ó Deus, tu és o meu protetor, és tudo o que desejo nesta vida. Escuta o meu grito pedindo socorro, pois estou caindo no desespero. Salva-me dos meus inimigos, pois eles são fortes demais para mim. Livra-me do sofrimento, e eu te louvarei na reunião do teu povo, porque tu tens sido bom para mim. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e na terra paz, boa vontade para com os homens. Nós te louvamos, bendizemos, adoramos. Nós te glorificamos e te damos graças pela glória. Ó Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai onipotente,
está sentado à mão direita de Deus Pai, tem compaixão de nós, porque só Tu és santo, só Tu és o Senhor, só Tu, ó Cristo, juntamente com o Espírito Santo, és o Altíssimo na glória de Deus Pai. Amém. O Senhor seja convosco. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nós rendemos graças a Ti por esse momento que estamos na Tua casa, de modo especial agora dentro do período da Quaresma, quando somos convidados, Senhor, a olharmos para a nossa própria vida, a olhá-la sem dó nem compaixão, sem querendo encobrir erros ou faltas, mas com o objetivo de descobri-las e confessá-las a Ti, na certeza de que não há pecado que Tu não possas perdoar. Obrigado por mais esta oportunidade, ó Deus, que a Tua igreja, o Teu povo da CELSP está reunido para buscar a Tua presença e dar público testemunho da sua fé. Fica conosco e fala o nosso coração. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, pelos séculos sem fim. Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus, pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Deus fez o que a lei não pôde fazer, porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando o seu próprio Filho, que veio na forma da nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que vivemos de acordo com o Espírito de Deus, e não de acordo com a natureza humana. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza. Mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e, de fato, não podem obedecer a ela. As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus. Até aqui a leitura da epístola. More
nós nos colocamos reverentemente em pé para ouvirmos as palavras do Santo Evangelho para este dia, que encontramos no Evangelho de João, capítulo 11, do versículo 17 até 27, e depois do versículo 38 até 44. João 11, 17 a 27 e 38 a 44. Quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro havia sido sepultado. Betânia ficava a menos de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitas pessoas tinham vindo visitar Marta e Maria para as consolarem por causa da morte do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Porém, Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que mesmo assim, Deus lhe dará tudo o que o Senhor pedir a ele. O seu irmão vai ressuscitar, disse Jesus. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Então Jesus afirmou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Você acredita nisso? Sim, Senhor, disse ela. Eu creio que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Versículo 38. Jesus ficou outra vez muito comovido. Ele foi até o túmulo, que era uma gruta com uma pedra colocada na entrada, e ordenou: tirem a pedra. Marta, a irmã do morto, disse: Senhor, ele está cheirando mal, pois já faz 4 dias que foi sepultado. Jesus respondeu: eu não lhe disse que se você crer, você verá a revelação do poder glorioso de Deus? Então tiraram uma pedra. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu estou dizendo isso por causa de toda essa gente que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, gritou: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu. Os seus pés e as suas mãos estavam enfaixados com tiras de pano, e o seu rosto estava enrolado com um pano. Então Jesus disse: desenrolem as faixas e deixem que ele vá. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Os irmãos podem sentar. Este é um momento especial no qual nós queremos chamar à frente os nossos pequenos, as crianças que irão se despedir de nós por um instante para irem para a escolinha. Pedimos para que venham à frente as crianças, também as professoras. Queridos irmãozinhos e irmãzinhas, um dia o papai e a mamãe de vocês trouxeram vocês para a igreja, e aqui vocês foram recebidos através do batismo na família de Deus. E agora, ao vocês saírem daqui e irem lá para a escolinha, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão conhecer um pouquinho mais a respeito desse Pai, que vocês não conheceram ali de maneira consciente no dia do seu batismo, mas agora, através das histórias da Palavra de Deus, podem conhecê-lo e de modo especial experimentar o seu amor. Por isso nós sabemos que, embora vocês estando saindo daqui, vocês vão continuar no mesmo espírito, na mesma comunhão conosco. E esta vela, quem vai levar? Esta vela, ela simboliza que o mesmo espírito que está conosco irá junto com vocês. Quem trouxe a sua oferta de gratidão a Deus poderá fazê-lo, e nós vamos então nos dirigir para a escolinha. Que Deus abençoe a vocês,
que possam tirar um bom proveito da palavra de Deus que as professoras prepararam com muito carinho para todos. E nós que aqui ficamos, queremos nos preparar para ouvirmos a palavra de Deus, cantando o hino 274. Hino 274. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a companhia do Espírito Santo sejam com todos, neste momento de meditarmos na Palavra de Deus, utilizando especialmente o livro de Romanos, a epístola de hoje, Romanos capítulo 8. Eu gostaria de começar o sermão, a mensagem de hoje, agradando a vocês, agradando aos homens, dos mais jovens até os mais idosos, agradando as mulheres, também agradando as crianças que agora não estão, mas depois elas poderão ficar sabendo também. Gostaria de agradar as mulheres com um presente simbólico, uma vassoura. Simbolicamente desejando aquilo que talvez seja algo que resuma aquilo que uma mulher gostaria de ganhar para ser agradada de uma maneira mais elevada. Para os homens, também gostaria de uma maneira simbólica agradar com esse kit de bordado, que nós temos agulhas, linhas, temos também já o pano, inclusive uma agulha já com uma linha prontinha para começar o trabalho. Acredito que os homens se sentirão também muito agradados, muito honrados com esse kit de bordado. E as crianças, eu deixei para elas depois este livro teológico para aprender sobre Deus, em alemão, inglês e latim, chamado Concórdia Triglota. Tem muito conteúdo teológico, para que possa também ser algo importante na vida das crianças. Não sei se alguém até agora está acreditando que eu tive a coragem de fazer isso, né? Vassoura, bordado e livro em 3 línguas diferentes. Essa é a maneira que eu escolhi para agradar vocês, para agradar homens, para agradar mulheres e crianças? Coisa estranha, não? Agradar alguém é algo que nós gostamos, só que é preciso saber o que agrada a pessoa. Não que uma mulher não possa gostar de varrer a casa, ou um homem, quem sabe, saiba fazer um bordado, ou uma criança precocemente já saiba uma outra língua. Mas definitivamente, se eu quisesse agradar alguém de vocês hoje aqui, não seria dessa forma. Existem outras maneiras muito mais próximas daquilo que vocês considerariam um verdadeiro agrado, se sentiriam contentes em receber. Todos nós vamos aprendendo ao longo da vida como agradar. A gente mais ou menos sabe como agradar o chefe,
A gente sabe como agradar o pai ou a mãe, os filhos aprendem, os pais também vão aprendendo a agradar os filhos. Sabemos como agradar um amigo, uma pessoa querida. A gente vai descobrindo maneiras de como é possível utilizar este verbo, agradar, e de como nós podemos fortalecer desta forma vínculos, laços. O texto de Romanos de hoje falou sobre agradar também, mas no seu final ele diz não agradar, ele diz: as pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus. Aqui eu entro na questão principal do sermão de hoje: como nós podemos agradar a Deus? Ou melhor, como nós, seres humanos, muitas vezes tentamos agradar a Deus com vassouras, bordados e livros em outra língua. Ou não é verdade? Quantas vezes nós tentamos agradar a Deus indo uma vez por mês, a cada 2, 3 meses na sua casa para visitá-lo, ouvir a sua palavra? Quantas vezes nós agradamos a Deus trazendo simplesmente desculpas? Pois é, Deus, pois é, eu tentei fazer certo, mas não deu, mas tem gente que faz pior, viu? Eu não sou tão ruim assim. Quantas vezes nós tentamos agradar a Deus com aquilo que sobra do troco dos nossas posses para ofertarmos para o seu reino? Quantas vezes nós tentamos, como seres humanos, chegar diante de Deus com aquilo que nós achamos que talvez vá agradá-lo, mas que, na verdade, olhando para a sua palavra, pode ser algo bem distante disso? Na verdade, o texto de Romanos é muito incisivo. A natureza humana não consegue agradar a Deus. E sempre que nós agimos conforme a nossa natureza humana, nós vamos estar no caminho errado. No caminho de achar que podemos fazer algo certo, só que na verdade está completamente enganado. Tentamos fazer algo que na nossa visão pode ser algo que agrade, mas quando olhamos para a palavra de Deus, percebemos que estamos equivocados. Estamos oferecendo a vassoura, ou o bordado, ou o livro errado, quando na verdade um outro caminho poderia ser a alternativa diferente. Agradar a Deus. Se agradar uma pessoa às vezes já não é fácil, agradar a Deus, será que é? A pergunta que se faz necessária depois dessa de como agradar a Deus é: nós podemos agradar a Deus? E a resposta, infelizmente, nós sabemos: não. Nós, com a nossa natureza humana, não conseguimos agradar a Deus. E se Ele fosse exigir isso, bom, a partir de hoje me agradem, estaríamos perdidos. Porque a gente poderia acertar num presente, numa ação, e já erraria em outras 3. Acertar em uma palavra, e daqui a pouco errar em várias frases. Agradar a Deus não é fácil, para não dizer impossível. Por isso que aqui a pergunta precisa ser, ou a proposição precisa ser invertida. Como agradar a Deus não é o caminho. Como Deus se agrada de nós. Sim, Deus iniciou o movimento. Deus olhou para o ser humano com a sua natureza pecaminosa, e o texto diz que a inclinação da natureza humana é inimizade contra Deus. Deus olhou para nós e se agradou de nós. Deus teve misericórdia, graça, amor, compaixão na direção de todos nós, para se agradar do ser humano na sua situação exatamente como estava, imperfeito, afastado, para trazê-lo para perto. E isso Deus fez na pessoa de Jesus Cristo, que veio justamente para varrer a condenação da nossa vida. O texto deixa muito claro já no seu início: agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Jesus Cristo, com a sua obra, simplesmente varreu da nossa vida a condenação, ao colocar a fé em nosso coração. Isso é importantíssimo, nós temos segurança absoluta em nosso coração. À medida em que saímos da porta da igreja e vivemos a nossa semana com tantas inconstâncias, com tantas pedras que podem nos fazer tropeçar, ou com tantas pessoas que às vezes colocam dúvidas nessa certeza: mas será que é mesmo? Tu não está te achando não que tu já está salvo, que tu tem a salvação eterna? Isso não é arrogância? Eu acho que tu merece. Será que nós merecemos? Pois isso não é palavra nossa, é palavra de Deus.
Nenhuma condenação existe para você que é de Cristo Jesus. Você tem a salvação. O pecado foi varrido para o lado e para o centro da sua vida foi trazida a fé em Jesus. Isso ele nos mostra pelo livro teológico por excelência, a sua palavra, onde ele nos ensina a vivermos esta vida, que é uma vida agradável a Deus, agora sim, por causa de Jesus Cristo, por causa daquilo que ele fez por nós, pelo que ele semeou em nosso coração. E é uma vida que ele mesmo vai bordando, ponto a ponto, colocando a figura certa, o ponto certo, na hora certa. E é como um bordado mesmo, que muitas vezes quando se olha de um lado não se entende nada, é só um emaranhado de fios. Mas quando se olha pelo outro lado, se percebe a bela figura. Às vezes a nossa vida é assim. Olhamos para Deus e dizemos, o que está acontecendo na minha vida? Eu não consigo entender. E Deus diz, calma. Quando você puder olhar o bordado pelo outro lado, você vai entender. Porque é Deus que se agrada de nós. Ele que vem ao nosso encontro em Jesus Cristo, para nos dar a certeza de que nenhuma condenação existe para nós que estamos nesta fé. De que esta fé nos traz para perto dele. De que por esta fé a nossa vida é conduzida, abordada e alimentada pela sua palavra. E é nesta fé que nós podemos evitar a natureza pecaminosa e podemos viver essa nova vida, a vida com Jesus Cristo. Nós estarmos caminhando sob o seu amor. Ele nos aproxima desta vida para que a gente tenha certeza de que vale a pena viver esta vida com Ele. E de que Ele é aquele que tem a sua graça, o seu amor, o seu cuidado preparados em nossa direção. Para jamais duvidarmos, mas termos certeza de que Ele é um Pai amoroso, que nos guia, nos conduz e de muito antemão, de muito tempo já, se agradou de nós a ponto de dar o seu próprio Filho. A nossa relação com Deus, de nós chegarmos diante dele e pedir que ele se agrade de nós, que ele não leve em conta os nossos pecados, mas sim que nos perdoe, nos abrace e nos trate como filhos, parece a história do pai e da mãe, que quando o filho te fez lá pelos 17, 18 anos, estava na época da faculdade, o filho foi conversar com os pais. Uma conversa familiar, disse, olha, pai e mãe, eu estou na época de entrar na faculdade, não sei muito bem como pedir, mas eu vou pedir, eu precisaria aí de um incentivo para pagar a mensalidade, ou se eu passar numa faculdade pública para pelo menos ter o sustento, poder morar ali por perto, poder ter transporte. Eu gostaria de saber se eu poderia ser ajudado por vocês, se vocês poderiam me dar essa mão. Ao que os pais, sorrindo, olham para o filho e dizem, olha filho, que bom que você nos pediu, mas nós não vamos precisar fazer isso agora. Porque desde que você era criança, nós já abrimos uma poupança e todo mês a gente depositou um pouquinho de um valor nessa poupança. Ela já está lá, está pronta para você utilizar, buscar a sua formação e ter o seu futuro profissional. A gente chega diante de Deus e pede, Pai, por favor, me perdoa, me abençoa, me guia. E Ele sorri e olha, claro filho, eu já tenho tudo preparado. Cristo já conquistou aquilo que você mais precisa. Pode receber isso, eu te dou perdão, eu te dou vida, eu te dou segurança, para que você siga a sua graduação existencial. Porque se a gente se gradua na faculdade, também no dia a dia a gente está constantemente vivendo provas e testes que vão nos amadurecendo, nos trazendo experiência e principalmente nos trazendo a certeza deste Deus de amor que está ao nosso lado. Alguém que nos abraça, nos ama, nos alimenta no seu sacramento da Santa Ceia, na sua palavra, para que jamais esqueçamos que antes de tentarmos agradar a Deus, Deus se agrada de nós. E assim nós também podemos viver uma vida onde procuramos agradar uns aos outros. Não com os presentes errados que eu trouxe no início, mas com os presentes certos, que normalmente e principalmente não são os materiais. Podemos estender um sorriso, um abraço, um olhar de compreensão, podemos estender a mão, podemos falar coisas boas. E tantos outros presentes que nós podemos colocar na vida das pessoas, e assim elas serem abraçadas e queridas, próximas, em comunidade, em família, em sociedade, em vida com Deus. É isso, meus irmãos, Deus se agrada de nós. E para finalizar, por que é tão importante isso? Por que é tão importante nós termos a certeza de que a condenação foi varrida, que a palavra nos alimenta e que Deus borda cada passo do nosso caminho? O Evangelho de hoje nos responde. Jesus está diante de uma situação de morte, situação que todos nós
Passamos com pessoas queridas e vamos passar um dia. E o que Jesus diz? Eu sou a ressurreição e a vida. Por isso é fundamental, queridos irmãos, vivermos esta vida onde Deus se agrada de nós e nós, como resposta, procuramos agradar a Deus com nossa vida. Porque lá no fim, quando chegar a nossa hora de partir, nós também ouviremos de Cristo: eu sou a ressurreição e a vida. A morte, meu irmão, na sua vida é uma vírgula, não é o ponto final. Agora você vai entrar na posse do reino que está preparado. Olhe, todos os seus irmãos e amigos que já partiram aqui estão te esperando para viver eternamente. Eu sou a ressurreição e a vida, João registrou. Jesus nos disse, para que tenhamos essa certeza de que, sendo pessoas de quem Deus se agrada por Cristo, pessoas que procuram viver esta vida agradável a Deus por causa de Cristo, um dia nós também vamos morar no lugar mais agradável que existe, a companhia de nosso Deus nos céus. Que Ele conceda isso a cada um de nós. Amém. Que a paz de Deus, que ultrapassa o humano entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, esse é um momento muito especial no qual nós queremos nos dirigir a Deus, no momento de ação de graças pela vida de uma pessoa que nós perdemos, mas que o reino de Deus ganhou. Na semana passada faleceu a senhora Anilda Leondina Ilg. Talvez muitos dos irmãos não a conheceram, mas eu tive o privilégio de conhecê-la, e quem teve contato com ela é aquele tipo de pessoa que a gente conhece e não esquece mais. A dona Anilda, ela nasceu no dia 30 de março de 1930 e faleceu quase no dia do seu aniversário, no dia 27/3 de 2011. A dona Anilda foi casada com o senhor Walter Eugênio Ilg, que o Senhor já levou, e deixa 5 filhos: a Sônia, a Suzana, o Silvio, membro da nossa comunidade, a Sara e o Amadeu, 2 genros, o Ademar e o Sérgio, 2 noras, a Dulce e a Marli, e 12 netos. Agora, talvez haja uma imprecisão aqui na descrição do número de filhos. Aqui diz que dona Nilda teve apenas 5 filhos, mas nós poderíamos dizer que esses filhos se multiplicam às dezenas, não filhos naturais da carne, mas filhos da fé, porque o maior testemunho que a dona Nilda deixa na sua vida para os seus filhos e para os seus amigos é o fato dela ter sido uma testemunha viva do que Cristo fez na vida dela e que gostaria de fazer na vida de outras pessoas. E falando com o filho Silvio, que me relatou como foi a cerimônia de sepultamento, algo extremamente comovente, quando ele disse que uma parte da cerimônia foi conduzida por uma pastora de uma igreja evangélica, e que no final essa pastora disse: eu conheci a Cristo através da dona Anilda. Agora a pastora que fazia o seu sepultamento era uma filha na fé. Nós poderíamos perguntar: quando uma criança morre, todo mundo diz: puxa, vai cedo. E quando um idoso, como a dona Nilda, falece, será que nós poderíamos dizer: vai tarde? Quando uma criança falece, nós lamentamos pelo pouco tempo que passamos juntos. Mas quando uma pessoa idosa falece, nós lamentamos por todo o tempo que passamos juntos, por todos os momentos alegres, tantas recordações que ficam. E não é mais fácil quando falece uma pessoa idosa.
E ainda essa semana eu estava num sepultamento do querido colega, professor Martin Heimann, e com algumas pessoas com quem eu falei, eu disse que no dia em que nós, como cristãos, vamos a um sepultamento, nós choramos, muitas vezes choramos, mas choramos com pena de nós mesmos. Choramos com pena de nós mesmos pela falta que aquelas pessoas farão na nossa vida. Eu dizer isso, talvez muitos dos irmãos estejam aqui, lembrando de algum querido seu, que não tem mais consigo. Nestas horas, nós olhamos para dentro de nós mesmos e não vemos uma palavra de esperança, de consolo. Por isso, nós como cristãos somos chamados a olhar para outro lado, não para dentro de nós mesmos, mas para olhar para cima, para aquele que diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Por isso a nossa despedida, tanto da dona Nilda, como do professor Martin, como dos nossos queridos, é apenas um até breve. Essas pessoas não deixaram de existir, elas apenas mudaram de endereço, para o endereço para onde nós estamos loucos para nos mudar também, e iremos para lá o dia que o Senhor nos chamar. Vamos então nos dirigir a Deus em oração. Querido Deus, amado Pai Celestial, nós queremos de coração agradecer a Ti, porque Tu, Senhor, deste a oportunidade para nós, pobres pecadores, termos a esperança de um dia morarmos lá no céu, baseados numa justiça, mas não na nossa, na justiça que nos foi imputada, que nos foi transmitida pela vida, morte e ressurreição do Teu amado Filho Jesus Cristo. E é nessa esperança, Senhor, que nós nos despedimos da dona Nilda, do professor Martin, de outros queridos nossos que já partiram. E pedimos, Senhor, que Tu nos dê sempre a Tua palavra, que vem nos lembrar e que vem nos fortalecer na fé, para que possamos ficar firmes até o dia em que Tu também nos chamares para a glória. Lembramos também, Senhor, dos nossos irmãos aniversariantes, daqueles que tiveram aniversário natalício, aniversário de casamento. Também pedimos em favor das pessoas que estão enfermas na sua casa, que gostariam de estar conosco aqui louvando a Deus, mas não podem por sua enfermidade. Que ali, Senhor, elas possam ter o consolo da certeza da Tua presença, porque Tu dizes que Tu estarias conosco todos os dias, até o final dos tempos. Isto, ó Pai, é o que nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Queremos seguir, irmãos, com toda a devoção, a ordem litúrgica em preparação para a ceia do Senhor. O Senhor seja convosco. Levantai os vossos corações. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É verdadeiramente digno, justo e do nosso dever, que em todos os tempos e em todos os lugares te demos graças, ó Senhor Santo Pai, onipotente e eterno Deus, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Portanto, com os anjos e arcanjos,
e com toda a companhia celeste, louvamos e magnificamos o teu glorioso nome, exaltando-te sempre cantando. Que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. E semelhantemente também, depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, lhe entregou, dizendo: bebei todos deste, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre.
irmãos podem sentar. Vinde, porque tudo já está preparado, e que Deus abençoe a celebração de cada um dos irmãos e irmãs. Todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes este cálice, demos graças ao Senhor e oremos. Onipotente Deus, nós te rendemos graças, porque nos reconfortaste por este dom da salvação. Suplicamos-te que concedas por tua graça, que o mesmo nos fortaleça a fé em ti e nos dê ardente caridade para com o nosso próximo. Mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.
Nos despedimos assim, na certeza de que o Senhor esteve conosco e haverá de acompanhar-nos numa nova semana. De modo especial, nos despedimos das pessoas que gentilmente nos receberam em sua casa através da Ubra TV. Que o Senhor os acompanhe e que tenham também uma abençoada semana. E para nós encerrarmos, queremos então em pé cantar esse cântico, hino 202, e dizer que foi uma alegria muito grande celebrar esse culto, em que quando a gente estava ouvindo aqueles instrumentos lá, parecia que a gente estava no céu. Foi maravilhoso, parabéns. Cantamos então com alegria o cântico 202. Chega ao fim o Toque de Vida de hoje, o culto cristão luterano gravado na comunidade São Paulo de Canoas. Saiba mais sobre o trabalho da CELSP, a mantenedora da Ubra. Visite celsp.com.br e conheça este trabalho focado no Evangelho e no Reino de Deus. O Toque de Vida volta amanhã. Espero encontrar você aqui na Ubra TV. Um abraço, um ótimo domingo e até lá.